O Médico e o Monstro, O Retrato de Dorian Gray e Drácula. Como se explica que 3 clássicos da literatura gótica tenham surgido no mesmo espaço de tempo? E aí, tudo fantástico com você? Dando continuidade aqui à nossa minissérie A Era Dourada do Fantástico, hoje é a vez de falar da literatura gótica. Para ser mais específico, dessa literatura praticada na segunda metade do século XIX. Lembrando que isso já foi objeto de uma série inteira aqui, dá uma olhada aí em cima na série O que é Gótico. O gótico surgiu no final do século XVIII com o Castelo de Otranto, e aí já chamou a atenção para vocês justamente por isso, do castelo, a presença do castelo como indicador de uma época. E é isso que a gente vai observar de mais evidente na transformação para o gótico na segunda metade do século XIX, que é a mudança dos espaços, a mudança de temas. O gótico, ele veio na sua evolução, quando chegou por volta de 1810, ele encontrou um ponto de esgotamento por causa dos excessos de clichês que o gênero tinha se transformado, e aí a gente vai ver um processo de renovação iniciado, por exemplo, com a Mary Shelley em Frankenstein de 1818. E aí a gente vai ver como Frankenstein também é um ponto de convergência, vou falar isso também no próximo vídeo, também com a ficção científica. No caso, uma das múltiplas possibilidades de leitura da obra Frankenstein é que a Mary Shelley estava advertindo: cuidado com os produtos da Revolução Industrial, cuidado com que esses produtos podem se voltar contra você mesmo. E aí, o que a gente vai ter é essa já denúncia dos efeitos da Revolução Industrial sobre a sociedade e sobre o ser humano. O ponto é que ninguém ouviu o conselho da Mary Shelley e deu no que deu. A gente vai ter depois o esgotamento do gótico. O gótico vai surgir depois, nos anos 1830 até o final do século XIX, por meio dos chapbooks, dos blue books e dos penny dreadfuls, que eu também já fiz uma série aqui em cima, dá uma olhada em cima, aqui no canal, em que você vai observar um processo de popularização de grandes narrativas góticas, narrativas também originais, junto ao povão, ou seja, eram obras que exploravam o gore, exploravam o sensacionalismo junto às massas, né? E por isso mesmo eram bem acessíveis. A gente vai ver que esse processo acaba enfraquecendo a partir de 1850 e também vai abrindo espaço para obras literárias mais densas, mais bem elaboradas, que vão apontar para o ressurgimento do gótico já dentro de um contexto urbano. Isso é importante. A gente sai do castelo para chegar na casa. A gente sai do castelo localizado em uma região do interior, por exemplo, para chegar na cidade. Então, isso já começa a ser observado, por exemplo, lá em 1872, como, por exemplo, Carmila, do Sheridan Le Fanu, onde você ainda tem a presença do castelo, mas aí a gente já entra num discurso científico, num discurso, que, como eu já comentei, um discurso da ciência substituindo a religião sobre o corpo feminino. Então, a Carmila, a vampira, a Condessa de Karnstein, é uma ameaça, porque ela vai justamente atacar moças que, dentro do contexto vitoriano, tem a missão, o espaço social delas é ser primeiro esposas, depois serem mães. Então, a Carmila, que é a mulher caída, vai justamente ameaçar a estabilidade social do seu tempo, atacando mulheres. Ou seja, ela que nega ser mulher, porque no espaço daquela época, ser mulher significa ser mãe e ser esposa. E mãe, ela tem que ser rechaçada. É nesse momento que aparece todo um discurso científico sobre o corpo feminino, em que se chama a atenção para a necessidade de se observar de perto o corpo da mulher, porque o ser feminino é possuidor de uma sexualidade transbordante, que, se não for bem orientado, pode levar ou para o homossexualismo ou então para se tornar a mulher se torna uma ninfomaníaca. Também a gente vai ter, como eu falei, essa transformação desse lugar da casa, né, desse lugar da família. Onde é o aristocrata, a gente passa a ter o marido. Onde é o aristocrata, a gente passa a ter o irmão, que oprime a mulher e toda a sua família, seguindo o mesmo padrão gótico observado no século XVIII. Obras como O Morro dos Ventos Vivantes, de 1847, da Emily Brontë, mostram bem esse lugar de opressão da mulher dentro do contexto ideológico da era vitoriana. Lembrando até, falando aqui, eu estou citando a era vitoriana, que eu estou me referindo ao período compreendido, o período de regência da Rainha Vitória, uma das mais longevas regentes da história da Inglaterra, que reinou
no período de 1837 a 1900 e que acabou pela presença da figura dela, acabando nomeando uma época. Falando aqui, também a gente vai observar depois de Sheridan Le Fanu, que a gente vai ter o ressurgir aí sim do gótico vitoriano em toda sua plenitude, por meio de obras como O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de 1886, do Robert Louis Stevenson. Aí a gente vai ver diferentes elementos presentes nessa novela do Stevenson, como, por exemplo, o discurso científico do Charles Darwin sobre a teoria da evolução, de que o homem descende dos primatas, está presente na representação de Hyde. Hyde é mostrado como um ser mais baixo que o Dr. Jekyll, como um ser de pele mais escura, de aparência simiesca. Isso é bem marcado em diferentes momentos da narrativa. Hyde também tem pelos nas mãos. O que isso quer dizer? No discurso também da época, na época vitoriana, sexo era uma paranoia dos vitorianos. Pelos nas mãos significam uma anomalia sexual, ou seja, o Hyde era adepto da homossexualidade, da masturbação. Na época, masturbação e homossexualidade eram praticamente sinônimos. Isso também pode ser observado no Drácula. Quando Jonathan Harker chega no castelo de Drácula, ele vê que o Drácula tem pelos nas mãos, e aí sente uma repulsa diante daquela imagem, ou seja, Drácula também é um pervertido sexual. Então você está vendo como diferentes elementos vão aparecer nas obras. Também, o tema mais recorrente do Médico e o Monstro, essa questão do duplo, também vai se alinhar com as questões, as pesquisas sobre o inconsciente humano que estão acontecendo no período. Falei isso já, vai ser em 1900 que o Freud vai publicar a interpretação dos sonhos, mas isso é o ponto culminante de toda uma pesquisa que já vinha acontecendo. Também a gente vai ver nessa presença do Médico e o Monstro, assim como também do Dorian Gray e do Drácula, a presença do gótico imperialista. Isso é bem mais evidente no Drácula, onde o Drácula é esse elemento do estrangeiro. O gótico imperialista ele acaba se manifestando de duas formas. Ou ele analisa o impacto da cultura colonial sobre a identidade inglesa, como por exemplo no conto A Marca da Besta, do Rudyard Kipling, onde o inglês na Índia não respeita os templos religiosos de lá e acaba sendo amaldiçoado por um hindu com a maldição que o transforma num lobisomem, ou seja, o contato prolongado do inglês em uma cultura estrangeira acaba afetando a sua identidade. Ou então o gótico imperialista também se manifesta na forma da invasão estrangeira, vamos dizer assim, né? Por exemplo, no Drácula. O Drácula é um representante de uma terra enxergada como um atraso e por isso ele tem que ser rechaçado, porque senão ele ameaça a ordem da sociedade, o status quo, principalmente das mulheres vitorianas, que foram criadas para serem esposas e mães. Nessa sequência. Então Drácula vai lá e ameaça com seu primitivismo, seu atraso, essa ordem regente. Essa mesma expressão do gótico, dessa invasão imperialista, você vê expressa no Morro dos Ventos Uivantes na figura do Heathcliff. Heathcliff é um cigano, é um sem identidade, que por isso é enxergado como um estrangeiro que ameaça aquela ordem dali. Isso também está presente na Jane Eyre, para citar outra obra das irmãs Brontë. Todo esse discurso vai sempre se alinhar com as questões que a gente já discutiu aqui. Isso também aparece no Dorian Gray. Dorian Gray e também um pouco no Médico e o Monstro você tem a presença do decadentismo, que eu já falei também aqui em outro vídeo. Decadentismo que para simplificar, é uma postura artística diante da modernidade. Ou seja, o decadentismo é uma denúncia dos artistas a algo que eles enxergam como uma decadência da sociedade. O decadente ele vai sempre se opor a esse discurso racionalista, esse discurso progressista, né, que está presente na Revolução Industrial, porque ele acaba privilegiando a criação de paraísos artificiais, onde ali ele pode gozar a plenitude dos seus sentidos. Então você vê isso muito presente no Dorian Gray. Dorian Gray é um fascinado por perfumes, é um fascinado por tapetes, ou seja, o decadente é fascinado pelo toque, pelo olfato, por músicas que deliciam seus ouvidos. Basta ver aí a representação, por exemplo, na série Penn Dreadful,
lembra do comportamento do Dorian Gray. Então ali é a perfeita representação de um decadente, que como tal, ele vive no meio da multidão, mas se destaca pelo seu posicionamento, sua posição artística, que não aprova, que rejeita esse discurso institucionalizado pela família, pela igreja e outras instituições sociais. E como esses mesmos eventos impactaram no surgimento da ficção científica como gênero literário? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar sua curtida, caso não seja inscrita, faça sua inscrição, ative o sininho aí das notificações. Obrigado pela sua presença e até a próxima.